Meus amigos, como tornar realidade a utopia da construção de cidades verdes e inteligentes em todos os países do mundo é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. O nosso propósito, ao fazer esta apresentação, é o de demonstrar que a oitava das 12 utopias que nós consideramos, das 12 utopias planetárias, que nós consideramos que precisam ser realizadas, visando a construção de um mundo melhor e contribuir para a conquista da felicidade dos seres humanos individual e coletivamente, é o objeto da nossa apresentação a partir desse momento. A utopia que nós estamos abordando diz respeito à construção de cidades verdes e inteligentes, que muita gente considera inalcançável. Mas nosso propósito é derrubar essas teses, como a que afirma que construir cidades verdes e inteligentes não seja possível, porque vivemos em um mundo caótico, ingovernável. Nós vamos mostrar como isso é possível ser realizado. Nosso objetivo é apresentar como fazer com que a oitava das utopias, das 12 utopias planetárias que nós consideramos, se torne realidade, que é o da construção de cidades verdes e inteligentes em todos os países do mundo, para eliminar a antítese da utopia, que é a distopia, que é representada pelas cidades crescentemente degradadas na grande maioria dos países do mundo. Construir cidades verdes significa tornar as cidades sustentáveis. Basicamente, devido à migração, hoje metade da população mundial, mais de 3,9 bilhões de habitantes, vivem em cidades. No mundo, existem 19 megalópolis, das quais 15 estão localizadas nos países capitalistas periféricos, com população acima de 10 milhões de habitantes. As previsões apontam para a existência de 23 megalópolis depois do ano de 2015. No Brasil, nós temos como exemplo, referência como megalópole, a cidade de São Paulo. Como já lhes disse, as grandes metrópoles são as que mais necessitam de um planejamento urbano sustentável. Esta necessidade se impõe devido aos problemas urbanos e ambientais decorrentes de adensamentos desordenados, ausência de planejamento, carência de recursos e serviços, deficiência de infraestrutura e também deficiência dos espaços construídos, padrões atrasados de gestão urbana, agressões ao meio ambiente, dentre outros aspectos. Então, isto que eu acabei de colocar, quando falei dos problemas urbanos e ambientais,
é uma característica dominante na quase totalidade das cidades do mundo. Eu escrevi um artigo cujo título é Como Tornar as Cidades Sustentáveis. E neste artigo nós deixamos bastante claro que as cidades sustentáveis são cidades que têm uma política de desenvolvimento econômico e social compatível com o ambiente natural e construído. As cidades sustentáveis têm como orientação o planejamento e o controle do uso da terra, a fim de evitar a degradação dos recursos naturais. Uma cidade sustentável deve ter políticas claras e abrangentes para saneamento básico, coleta e tratamento de lixo, gestão da água, com coleta, tratamento, economia e reuso da água, sistemas de transporte que privilegiem o transporte de massa com qualidade e segurança, ações que preservem e ampliem áreas verdes e uso de energias limpas e renováveis. E, sobretudo, administração pública transparente e compartilhada com a sociedade civil organizada. É esta a visão que eu tenho do que deveria ser uma cidade sustentável. É nas cidades que as dimensões sociais, econômicas e ambientais do desenvolvimento sustentável convergem mais intensamente, fazendo com que se torne necessário que sejam pensadas, gerenciadas e planejadas de acordo com o modelo de desenvolvimento sustentável, que tem por objetivo o modelo de desenvolvimento sustentável, que tem por objetivo atender necessidades atuais da população da Terra, sem comprometer seus recursos naturais, legando-os às gerações futuras. Significa dizer que o modelo de desenvolvimento sustentável nas cidades deve ser adotado objetivando a compatibilização dos fatores econômicos e social com o meio ambiente. O que caracteriza uma cidade sustentável? É uma pergunta que eu faço. E a resposta é o direito da população à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para atual e futuras gerações. Esta é a visão que deveria presidir as ações de todos os gestores das pequenas, médias e grandes cidades do mundo. Neste artigo, Como Construir Cidades Inteligentes e Sustentáveis, ou melhor, o artigo anterior que eu fiz referência, eu falei como tornar as cidades sustentáveis. Um outro artigo de nossa autoria, eu falo sobre como construir cidades inteligentes e sustentáveis. Nesse artigo, eu informo que a melhoria da qualidade de vida da população depende das condições de sua existência quanto à oferta de emprego, à moradia, ao saneamento básico, à infraestrutura urbana, à mobilidade urbana e ao acesso aos serviços de educação, cultura, saúde e lazer. O desenvolvimento sustentável de uma cidade só será alcançado quando for evitada a degradação dos recursos naturais e existirem políticas claras e abrangentes para saneamento, coleta e tratamento de lixo, gestão da água com coleta, tratamento, economia e reuso, sistemas de transporte que privilegiem o transporte de massa com qualidade e segurança, ações que preservem e ampliem áreas verdes, o uso de energias limpas e renováveis e, sobretudo, a administração pública
transparente e compartilhada com a sociedade civil organizada. Isso eu já afirmei anteriormente, mas faço questão de repetir esse pensamento. Sua vez, a democratização das decisões do governo, com a participação de toda a população, só existirá quando ela se envolver não apenas no fornecimento de dados, mas também decidir sobre os rumos das cidades. Na era contemporânea, quando os problemas do aquecimento global podem levar a mudança climática catastrófica, como nós estamos já observando em todo o mundo, isso em nível planetário, cada cidade precisa ter um plano de adaptação às mudanças climáticas, especialmente aquelas sujeitas a eventos extremos. As cidades costeiras, por exemplo, como é o caso de muitas capitais brasileiras, como Rio de Janeiro, Florianópolis, Salvador, Recife, Fortaleza, etc. Todas essas cidades precisam ter um plano de adaptação à mudança climática. As cidades costeiras, por exemplo, devem ter planejamento com o aumento previsível do nível dos oceanos. Por exemplo, se preocupando com o deslizamento de terra nas encostas, inundações resultantes de chuvas inclementes também. É necessário redesenhar o crescimento urbano das cidades para integrá-las ao ambiente natural, para recuperar suas praias e seus rios, agora comprometidos, com o lançamento de esgotos, para que as cidades não recebam uma resposta hostil do meio ambiente natural. A The Economist Intelligence Unit realizou, em parceria com a Siemens, um estudo para apontar as cidades mais verdes da Europa. Foram analisados os 30 centros urbanos política ou economicamente mais expressivos do continente, classificados de acordo com 8 categorias de desempenho, como, por exemplo, a emissão de dióxido de carbono, consumo e desperdício de água, gerenciamento de terra e resíduos, consumo de energia e uso de fontes renováveis de energia, qualidade do ar, mobilidade urbana e políticas ambientais. Todos os dados foram apurados pela equipe de pesquisadores da revista The Economist, que usou também as metas ambientais traçadas pela União Europeia para o ano de 2020, como referência para a pontuação. Nesse ranking, as 10 primeiras cidades elencadas foram as seguintes. Em primeiro lugar, Copenhague, como a cidade mais verde da Europa. Em segundo lugar, Estocolmo. Em terceiro, Oslo, na Noruega. Estocolmo, na Suécia. Terceiro lugar, Oslo, na Noruega. Quarto, Viena, na Áustria. Quinto, Amsterdã, na Holanda. Sexto, Zurique, na Suíça. 7, Helsinki, na Finlândia. 8, Berlim, na Alemanha. 9, Bruxelas, na Bélgica. E 10, Paris, na França. Então, estas foram consideradas as 10 cidades mais verdes, mais sustentáveis da Europa, que adotam, em alguma medida, procedimentos voltados para o desenvolvimento sustentável, nos termos conforme nós apresentamos anteriormente. Nós publicamos um artigo, ou melhor, a revista Exame publicou um artigo apresentando as 100 cidades mais sustentáveis do mundo em 2022. Neste artigo da revista Exame,
é informado que a Arcadis, empresa de consultoria e soluções sustentáveis, de design e engenharia, divulga uma lista anual das cidades mais avançadas em sustentabilidade no mundo. Para a Arcadis, uma cidade trabalha com base no desenvolvimento sustentável se ela atuar de forma que seus 3 pilares, social, econômico, ambiental, coexistam e interajam entre si plenamente. A capital norueguesa, Oslo, lidera o índice geral do Sustainable Cities 2022. Estocolmo, na Suécia, Tóquio, no Japão, Copenhague, na Dinamarca e Berlim, na Alemanha, completam as 5 primeiras posições na lista de cidades sustentáveis no mundo. Das 5 cidades mais sustentáveis do mundo. Com exceção de Tóquio, o top 20 é ocupado apenas por cidades europeias e norte-americanas, com destaque para as escandinavas, as cidades escandinavas, que detêm 3 lugares nas 5 primeiras posições, como é o caso de Estocolmo, Copenhague e Oslo. A cidade brasileira mais bem colocada nesta avaliação, que foi realizada pela Arcadis em 2022, foi São Paulo, que ocupa a 84ª posição. Então está muito distante das cidades mais sustentáveis do mundo. Sobre Oslo, que é a cidade mais sustentável do mundo, de acordo com a Arcadis, com população de cerca de 650 mil habitantes, ela sempre apresentou historicamente uma forte preocupação ambiental e tem intensificado esses esforços nos últimos anos. No setor de transporte, por exemplo, desde a década de 1990, Oslo incentiva a população a usar veículos elétricos. A administração municipal de Oslo incentiva a população a usar veículos elétricos. Hoje, Oslo é líder mundial em mobilidade elétrica e pretende chegar a 100 carros elétricos, ou melhor, a 100% de carros elétricos em 2025. Veja bem, 100% de carros elétricos em 2025. Paralelamente, grandes investimentos vêm sendo realizados em transporte público, infraestrutura cicloviária e hidrovias. Fazendo apenas um pequeno parêntese, nós observamos que no Brasil, em muitas cidades, por exemplo, não se utiliza há carências, por exemplo, de ciclovias. Há carência também de transporte público de alta capacidade, como, por exemplo, o metrô. E também constata-se o absurdo de cidades litorâneas. Muitas das capitais brasileiras estão situadas no litoral, não utilizam, por exemplo, o oceano para o transporte público, que poderia conectar vários pontos das cidades utilizando o transporte marítimo, vamos dizer assim, e com isso reduzindo a quantidade de automóveis que circulam pelas cidades. Bem, então, voltando ao que nós estávamos falando, paralelamente, grandes investimentos vêm sendo realizados em transporte público, infraestrutura cicloviária e hidrovias em Oslo. A gestão de resíduos é outro ponto forte em Oslo, além de um complexo
serviço de coleta seletiva e uma série de programas de reciclagem, Oslo é a primeira cidade a testar a captura e armazenamento de carbono por meio de incineração de resíduos. Então, veja o que Oslo faz para se tornar a cidade mais sustentável e menos poluída do planeta. Neste mesmo artigo da revista Exame, as 100 cidades mais sustentáveis do mundo, nós constatamos que a gestão de resíduos é um desafio global, que atualmente gera enormes emissões de gases de efeito estufa, porque grandes volumes de resíduos são depositados em aterros sanitários na grande maioria das cidades. Esses resíduos são os resíduos orgânicos depositados nos aterros sanitários da grande maioria das cidades do mundo. Eles emitem o metano, um dos gases do efeito estufa. Este é um desafio que precisa ser enfrentado com a adoção de uma política de reciclagem dos resíduos, com reaproveitamento, por exemplo, de plástico, de vidros, de metais. E, inclusive, os resíduos orgânicos podem ser utilizados como adubo, a serem utilizados pela agricultura. Recuperar a energia contida nesses resíduos, usando a captura de carbono, é parte da solução. Isso é feito em Oslo. É previsto que Oslo se torne uma cidade negativa em carbono a partir de 2030, com a estratégia climática que estabelece que a cidade se tornará praticamente sem emissões de gases de efeito estufa até 2030. Com redução de 95% nas emissões, em comparação a 2009, e 52% menos já em 2023. A intenção é contribuir para a redução da quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera, por meio biológico e captura e armazenamento industrial do carbono. Sobre essa questão, meus amigos, é importante observar, para vocês terem uma ideia da importância dessa política, da adoção dessa política de captura do carbono. É que 70% da emissão de gases de efeito estufa, que é lançado nas altas camadas da atmosfera, 70% desses gases são oriundos das cidades. As cidades são responsáveis por 70% da emissão de gases de efeito estufa. Então, se adota a política no sentido de reduzir a emissão de gases de efeito estufa da cidade, estaria contribuindo para combater o aquecimento global e a mudança climática catastrófica. A intenção com essa política é contribuir para a redução da quantidade de gases do efeito estufa na atmosfera, por meio biológico, e captura e armazenamento industrial de carbono. Ainda está prevista uma redução de 10% no consumo total de energia até 2030, em relação a 2009, com a adoção de medidas de eficiência energética. E a resiliência está sendo reforçada para resistir aos impactos da mudança climática esperados até 2100, com medidas de adaptação como telhados verdes, espaços para escoamento de água para combater inundações. Então veja que Oslo está se preparando para o pior que possa acontecer. Fazer uma cidade sustentável não é uma tarefa fácil, mas também não é uma tarefa impossível. É isso que Oslo demonstra. Oslo, a capital da Noruega. O grande desafio estratégico do momento são as metrópoles. São Paulo, por exemplo, há pouco tempo nós fizemos um balanço
dos problemas urbanos da cidade de São Paulo e chegamos à conclusão que a cidade requer uma ação efetiva, concreta, com a adoção de medidas de planejamento urbano e ambiental que reverta o quadro degradado que a cidade de São Paulo se encontra. Mas, como eu disse, o grande desafio estratégico no momento são as metrópoles. Se elas não funcionam bem, o planeta se torna inviável. Esse é um ponto que é importante observar. É necessário atacar as grandes metrópoles, sobretudo as megalópolis, como é o caso de São Paulo. Porém, metrópoles contemporâneas compactas, como as capitais dos países escandinavos, veja bem, metrópoles contemporâneas compactas, como as capitais dos países escandinavos, propiciam maior desenvolvimento sustentável. A razão é o seguinte, é que elas concentram tecnologia e novas oportunidades de crescimento e geram inovação e desenvolvimento. Eis o grande desafio apresentado às grandes cidades. O caminho qual é? É refazê-las em vez de expandi-las, compactá-las, deixá-las mais sustentáveis e transformá-las numa rede estratégica de núcleos policêntricos, compactos e densos. Esta, por sinal, foi a filosofia adotada pelo plano diretor da cidade de São Paulo na gestão Fernando Haddad, quando ele foi prefeito da cidade. O objetivo seria compactar, seguindo essa diretriz que está sendo adotada, por exemplo, na cidade de Oslo. O grande desafio, porém, é pensar em todas as partes relacionadas à construção de uma cidade de forma sistêmica, que é uma outra questão que também os governantes municipais da maioria das grandes cidades do mundo, ou até mesmo das pequenas e médias cidades, não consideram uma abordagem sistêmica, englobando aspectos econômicos, sociais e ambientais do planejamento da cidade, na gestão da cidade, juntamente com outros aspectos, como sua distância em relação às fontes de alimentos, o tratamento de resíduos, o aquecimento, aproveitamento ou reaproveitamento das águas, materiais reciclados e recicláveis, etc. A busca da sustentabilidade deve ser perseguida em escala global e local. Algumas décadas atrás se dizia, deve-se pensar globalmente e agir localmente. Mas eu diria o seguinte, nós devemos pensar e agir globalmente e localmente. As cidades, sobretudo as megalópolis, deveriam adotar um modelo de desenvolvimento sustentável, objetivando a compatibilização do meio ambiente com os fatores econômicos e social. Para a consecução desse objetivo nas cidades, torna-se um imperativo aperfeiçoar a eficiência energética, desenvolvendo ações que levem à obtenção de economia de energia nas edificações, nas indústrias e nos meios de transportes em geral, contribuindo dessa forma para a redução das emissões globais de carbono e, consequentemente, do efeito estufa. No artigo de nossa autoria, Como Construir Cidades Inteligentes e Sustentáveis, nós informamos que toda cidade alcança a condição de cidade inteligente quando seus gestores a consideram como um sistema e fazem o uso da tecnologia da informação em seu processo de planejamento e controle, contando com o efetivo apoio de sua população. Sem o apoio da população, a gestão da cidade, de uma cidade dificilmente se tornará inteligente. Toda cidade inteligente requer o uso da tecnologia da informação, com o uso de vários dispositivos conectados à rede
IoT, Internet das Coisas, para gerir as operações e serviços da cidade de forma racional e conectar-se com seus cidadãos. A Internet das Coisas, IoT em inglês, se refere a uma revolução tecnológica que tem por objetivo conectar os itens usados do dia a dia à rede mundial de computadores. E é uma das principais tendências globais, seu uso na administração de uma cidade, porque é aplicável em soluções que vão desde o monitoramento da iluminação pública, ao monitoramento de pedestres, ao monitoramento de ciclistas, ao monitoramento de veículos automotores, ao monitoramento do transporte público, dos serviços de educação e saúde, entre outros. As aplicações da Internet das Coisas são quase infinitas. Além disso, a Internet das Coisas vai levar a uma redução dos desperdícios de recursos públicos nas cidades. Impulsionada pela ascensão da internet 5G, os dispositivos da Internet das Coisas podem trazer benefícios para pessoas, empresas e setor público. Mas vale ressaltar que, para ser considerada uma solução Internet das Coisas, o sistema de administração da cidade precisa ter 3 características. Primeiro, receber dados digitais originados em sensores. Segundo, se conectar com a rede externa. E terceiro, processar informações de forma automática, ou seja, sem intervenção humana. Uma nova revolução nos meios de comunicação está para ocorrer com o uso da internet 5G. Em todo o mundo, isso já está acontecendo. Representando até o momento o maior avanço nas comunicações após um longo processo histórico de evolução tecnológica. A internet 5G produzirá gigantescos impactos na economia e na sociedade. Trata-se de uma plataforma de comunicações absolutamente inovadora e com características que permitem a comunicação máquina a máquina, comunicação entre máquinas, com grande eficiência, eficácia, confiabilidade e segurança. Nesse sentido, é desenvolvida para a Internet das Coisas, ou seja, para aplicações pessoais. Quando eu falo Internet das Coisas, eu utilizo o uso, por exemplo, dos aplicativos nos celulares, nos tablets e nos notebooks, nos computadores. Quer dizer que, através desse mecanismo da internet, com o uso da internet, as pessoas poderão se comunicar em rede com outras pessoas, mas também com gestores públicos, colaborando, por exemplo, na gestão pública da cidade. Como já lhes disse, a internet 5G produzirá gigantescos impactos na economia e na sociedade. Trata-se de uma plataforma de comunicações absolutamente inovadora e com características que permitem a comunicação máquina a máquina, com grande eficiência, eficácia, confiabilidade e segurança. Nesse sentido, é desenvolvida para a internet das coisas, ou seja, para aplicações pessoais, mas também serve de plataforma de comunicações para o desenvolvimento de novas e revolucionárias aplicações para a indústria, para as cidades, para a agricultura, o transporte e os serviços. Isso é tudo que a internet 5G pode proporcionar. A internet 5G será grande impulsionador para o desenvolvimento da indústria 4.0 e o advento das cidades inteligentes. Este é um ponto que eu queria destacar, a contribuição da internet 5G para o advento das cidades inteligentes, porque tende a acelerar o desenvolvimento de tecnologias, como a internet das coisas, inteligência artificial e machine learning, ou seja, aprendizado de máquina, cujo potencial não consistirá apenas em melhorar a conectividade para as pessoas, mas permitir a comunicação entre objetos. As comunicações não vão ser apenas entre as pessoas, vai ser entre pessoas e objetos, e entre um objeto e outro objeto.
Ou seja, máquinas como se comunicando com máquinas. O que pode transformar decisivamente os serviços em espaços urbanos. A tecnologia da informação permite que os gestores das cidades interajam diretamente com seus órgãos executores e com a população, e monitorem o que está acontecendo na cidade em tempo real, e como a cidade está evoluindo em tempo real. A tecnologia da informação deve ser usada para melhorar a qualidade, o desempenho e a interatividade dos serviços urbanos, reduzir custos e o consumo de recursos e aumentar o contato entre os cidadãos e o governo. Uma cidade inteligente pode estar mais preparada para responder aos desafios enfrentados pelos seus gestores e por sua população. Toda cidade alcançará a condição de cidade inteligente quando forem conquistados os objetivos de humanização das cidades, com a melhoria da qualidade de vida para toda a população, de desenvolvimento sustentável das cidades e de democratização das decisões do governo com a participação de toda a população. Então, cidade inteligente significa também democracia exercida na plenitude. Pode-se afirmar que é uma necessidade imperiosa tornar as cidades sustentáveis, porque elas se tornaram o principal habitat da humanidade. Haja vista que, pela primeira vez na história humana, mais da metade da população mundial vive nas cidades. Este número, 3,9 bilhões de pessoas vivendo nas cidades atualmente, deverá ultrapassar a marca de 6,4 bilhões até 2050. O acesso a empregos, serviços, instalações públicas e maior bem-estar econômico e social é o seu maior atrativo para todos que para ela se dirigem, da zona rural para as cidades. Pode-se afirmar também que a maior parte dos problemas ambientais globais tem origem nas cidades. Eu já lhes falei que 70% das emissões dos gases de efeito estufa tem origem nas cidades. Além disso, os problemas ambientais mais críticos existentes no mundo estão localizados nas cidades, com a poluição dos seus rios, poluição do solo, a impermeabilização do solo, que contribui para que as inundações aconteçam com mais rapidez quando ocorrem chuvas inclementes. Então, como eu já disse, a maior parte dos problemas ambientais globais tem origem nas cidades, o que faz com que dificilmente sejam sustentáveis, sem que ao mesmo tempo sejam também cidades inteligentes. É imperiosa, portanto, que as cidades sejam sustentáveis e também inteligentes. Estas são as considerações que eu teria a fazer, meus amigos, com relação ao tema da nossa apresentação, que é como tornar realidade a utopia da construção de cidades verdes e inteligentes em todos os países do mundo. Para realizar a nossa apresentação, nós nos apoiamos em várias publicações, uma de nossa autoria, como fazer com que as utopias planetárias se realizem visando a construção de um mundo melhor. Isso está disponível no site do academia.edu. Uma outra publicação de nossa autoria, como tornar as cidades sustentáveis, está disponível este artigo no site do LinkedIn. A revista Exame publicou as 100 cidades mais sustentáveis do mundo em 2022. Este artigo está disponível no site do exame.com.
E também, de nossa autoria, nós publicamos Como Construir Cidades Inteligentes e Sustentáveis. E se encontra disponível no site do LinkedIn. Portanto, meus amigos, com isso nós apresentamos a 8ª das utopias que precisam ser realizadas no mundo, visando a construção de um mundo melhor. E que disso resulte a conquista da felicidade humana, individual e coletivamente. Como já lhes disse, essa foi a 8ª das utopias que nós tratamos. Faltam mais 4 utopias que pretendemos apresentar nas próximas semanas. Essas utopias que nós pretendemos apresentar trata de como conquistar a imortalidade. Um outro tema é como conquistar também a sobrevivência da espécie humana diante das ameaças à sua extinção. A terceira utopia que nós pretendemos apresentar, as três, entre das 4, a terceira que nós pretendemos apresentar é como conquistar a felicidade humana, individual e coletivamente. De modo, meus amigos, eu espero que esse conjunto de abordagens que nós temos feito sobre as utopias e como realizá-las, visando a construção de um mundo melhor, que elas sirvam de referencial para que todos nós batalhemos no sentido de fazer com que essas utopias se tornem realidade. Me despeço, deixando um forte abraço para todo mundo.